Eu dormi em cima de uma cama de jornal, eu acredito que uns 2 a 3 meses certo, né? Com um jornalzinho, um lençolzinho, uma cobertinha, um travesseiro que eu tinha trazido junto comigo, junto com a mala, eu tinha trazido um travesseiro, um lençol e um cobertor, né? Mas tudo isso aí eu consegui superar. Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil, Vale do Taquari. É um prazer falar do sul do país para todos esses demais estados deste Brasil afora. E também falar para os demais países deste mundão de Deus abençoado. Eu sou o Chiarelli, também conhecido aí com o hashtag Corretor Chiarelli. Se você não sabe ainda, pode acessar também todos os canais, aí, mídia, né, com esse mesmo nome. Corretor de imóveis aqui na cidade de Lajeado, com grandes oportunidades para você. Que está à frente da marca que crê a marca do bem, uma marca que foi criada para fazer o bem. E agora com um podcast. Nosso convidado de hoje é Martin Ecker, proprietário aí da Sorvebon. Mas antes de falarmos da Sorvebon e passar a palavra para o Martin, eu gostaria de falar dos nossos apoiadores. O Paródia Gospel, que é um canal aí bastante conhecido no Brasil. Ele tem 341 mil inscritos, 4.175 vídeos. Se você ainda não acessou, ainda tem a oportunidade. Acesse aí esse canal e veja quais são as diretrizes aí desse canal. Bastante interessante. E eu também sou um dos apoiadores aí desse projeto, né, chamado aí Podcast Que Crê. Gostaria de pedir para o Martin que ele se apresentasse, então. Muito obrigado pela oportunidade, Eduardo, de participar desse programa, desse podcast aí, que certamente é um projeto que vai ter muito sucesso, que Deus te abençoe Amém. nisso aí. Meu nome é Martin Eckert, eu sou fundador da Sorvebon, sorveteiro há 40 anos. Esse agora em janeiro próximo vamos completar 40 anos de existência da empresa. E também sou marido da Tânia Beatriz Eckert, que é minha esposa, que começou comigo esse negócio há 40 anos atrás. A gente começou muito jovem, com 21, 22 anos de idade. Pai do Lucas e da Tassiana também, que estão conosco participando da gestão da empresa, fazem já uns 13 anos mais ou menos. E também apaixonado pelo sorvete, né? Apaixonado pelo negócio, pelo setor, e aqui pronto para contar um pouco das coisas boas que deram certo, deram ruim, que deram erradas nesses 40 anos aí, que sirvam de exemplo, que a gente possa ser assim realmente um exemplo hoje aqui, nesse momento que a gente vai contar um pouco da história. Muito bem. Martin, antes de nós entrarmos aí na história propriamente dita, eu gostaria que tu falasse aí alguns números, né? Números da empresa, aí só para as pessoas que estão assistindo já ver do que nós vamos falar, né? Aí depois a gente inicia Sim. aí. A Sorvebon agora, depois de 40 anos, ela tem alguns números bem interessantes, realmente. A gente hoje, no último verão, nós produzimos em torno de 2,5 milhões de produtos, de 2,5 milhões de litros de produtos acabados na última temporada. Nós temos em torno de 2.000 pontos de venda espalhados no estado do Rio Grande do Sul, 4 lojas próprias aqui em Lajeado, inclusive vamos daqui uns dias ter uma quinta loja inaugurando aqui em Lajeado, na rua Júlio Castilhos, a quinta loja. Temos 2 distribuidores também, em Tapes e também em Porto Alegre, que atuam com a gente. Veículos próprios de entrega, distribuição, 15 veículos próprios de entrega. Também a área comercial também é própria, 4.500 metros quadrados de área construída, capacidade de produzir até 5.000 picolés por hora e até 5.000 litros de sorvete por hora. Então, uma fábrica hoje que é certificada, é uma referência no estado, uma referência no Brasil, é certificada pelo Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos FSSC 22000, que é uma certificação internacional. Com isso, eu sempre digo que com essa certificação eu posso dormir tranquilo, né? Que com essa certificação a gente consegue evitar muitos erros. A gente nunca diz que é perfeito, sabe? A gente pode errar, dependemos de máquinas, dependemos de pessoas,
mas com a certificação a gente evita muitos erros e consegue entregar um produto lá na mesa do cliente, na mesa do consumidor, com mais garantia de qualidade. Essa é a finalidade. Muito bem, que aí que já deu para as pessoas terem mais ou menos uma noção do que nós vamos falar, o tamanho da empresa que a gente vai procurar passar para vocês. Vocês que são novos aqui, que estão chegando agora, já procurem se inscrever no canal, deixe o seu like. É interessante que você assista o vídeo, nem que seja em 2 vezes, 3 vezes, né, de repente em mais etapas, mas assista ele todo, tá? Assista todo o vídeo. É muito importante para você. Aqui são histórias reais e bastante, eu digo assim, é uma mentoria gratuita. Tá? Porque tem pessoas que a gente fez entrevista, está entrevistando também aqui, praticamente uma mentoria de graça. Mas você ouvindo esse início aqui, você deve imaginar, o Martin nasceu aí numa família rica, uma família, né, que tinha perfeitas condições. Então a primeira pergunta para ti é a seguinte, Martin, tu é lajadense, qual é que é a tua naturalidade, né? E se tu realmente nasceu em família rica? Bem pelo contrário, eu sou lajadense, nascido e criado aqui no bairro Florestal de Lajado, e uma família muito humilde, meus pais muito disciplinadores, pessoas muito íntegras, mas muito humildes. Não tinham realmente recursos, não tinham condições de, de fazer grandes coisas, assim, né? Mas me deram uma educação, sim, me ensinaram valores importantes. Mas eu estudei aqui no Colégio Alberto Torres. Na época, consegui estudar lá porque nós fazíamos parte da comunidade evangélica, então a gente conseguiu uma bolsa de estudos. Lógico que um cara pobre, né, muito pobre, estudar no Alberto Torres tem as suas consequências, né? Eu acabei sofrendo um pouco com isso. Hoje chamo isso de bullying, né? Naquele tempo não sabíamos o nome disso, mas era bullying. Mas já sim. sofria, né? Já sofria isso, mas não sabia que tinha um nome para isso, né? Mas consegui superar isso, graças a Deus, né? Mas mesmo depois do colégio, meu pai decidiu se mudar aqui de Lajado para Santa Catarina. Eu fui com ele, com 16 anos de idade. E aí depois depois de um ano fora de Lajado, eu voltei para Lajado sozinho, com 17 anos de idade. E eu comecei a trabalhar na Costaneira, foi o meu único emprego na vida. Era a próxima pergunta. Justamente qual foi o teu primeiro emprego, Márcio? O meu primeiro emprego foi na Costaneira, com muito orgulho. Eu falo isso sempre. Que é uma loja de uma loja de materiais de construção. E aprendi muito lá, muito mesmo. E trabalhei muito assim. Sempre me interessei muito em aprender, em evoluir na empresa. E trabalhei uns 5 anos e meio nessa empresa e foi uma aula para mim. Eu aprendi muito na área comercial, principalmente, muito treinamento, muito curso lá. E quando eu vim de volta para Lajado para trabalhar na Costaneira, na verdade, eu preciso contar essa história, né? Exatamente. Que foi um pouco complicado, um pouco difícil, né? Até eu quero o pessoal saber, né, das minhas origens, né? Mas eu arrumei um emprego na Costaneira e enquanto estava procurando emprego, eu estava morando na casa dos amigos. Eu tinha uma família que muito me apoiava, que é a família Stack, lá de Carneiros. E eu morei lá com eles morei um pouco com meus tios, minha tia. E quando eu arrumei emprego, então, agora vou morar numa pensão, né? Aí eu fui morar numa pensão e eu me lembro que o salário, na época da Costaneira lá, dinheiros de hoje, vamos dizer, que eram R$ 1.300, por exemplo, salário inicial. Eu comecei na Costaneira no depósito, descarregando tinta, descarregando cimento, dobrando ferro e tal. E daí o salário, vamos dizer que era, vamos dizer, R$ 1.500 o salário, né, hoje. Sim. E o valor da pensão ali, o quarto com o café da manhã e mais uma refeição por dia, daria hoje uns 1.300, ou seja, sobraria uns R$ 200 para comprar uma Guaraná, por exemplo, né? E então eu contratei o quarto, no caso, né? Eu fiquei com o quarto e daí eu só podia comer 2 vezes por dia. Então eu comia de manhã o café da manhã às 7 da manhã, levantava um pouco antes para dar uma reforçada no café da manhã,
e só jantava às 7 da noite, dormia, comia de 12 em 12 horas. Mas, E mas o almoço eu cortava. sim, mas eu imagino que as instalações dessa pensão devia ser uma cama maravilhosa, É, né? esse foi o problema. Eu contratei o quarto e achei que tinha cama no quarto. Quando cheguei no quarto, ele me deu a chave, entrei no quarto, não tinha nada dentro do quarto, só tinha uma cadeira. Eu fiquei apavorado, tinha fechado o negócio já e não me dei conta que não tinha uma cama. Aí, para vocês terem uma ideia, na época lá, poucos tinham assinatura de jornal, mas o meu tio Arnildo, barbeiro, ele tinha assinatura de jornal e eu fui lá, fiz algumas 2, 3 viagens de pilhas de jornal e levei lá para o quarto e fiz uma cama de jornal e dormi em cima dessa cama de jornal. Sorte que era verão, isso foi lá para janeiro de 77, se não me engano, né? Coisa assim. Eu acho que foi isso, janeiro de 77, no máximo, ou talvez janeiro de 78. E eu dormi em cima de uma cama de jornal, eu acredito que uns 2 a 3 meses certo, né? Com um jornalzinho, um lençolzinho, uma cobertinha, um travesseiro que eu tinha trazido junto comigo, junto com a mala, eu tinha trazido um travesseiro, um lençol e um cobertor, né? Mas tudo isso aí eu consegui superar, e consegui superar porque um fato curioso que eu tenho que contar, que na verdade Deus usou meu pai para me instigar a não desistir. Quando eu decidi sair de casa, eu falei para minha mãe lá em Santa Catarina, olha, eu estou voltando para Lajeado, lá é meu lugar, eu quero voltar para lá. E a minha mãe, aos prantos, me apoiou, disse, não, lá, tu tem que voltar mesmo, tem que ir lá, vai trabalhar, te vira, aqui não é o teu lugar. E o meu pai, involuntariamente, Deus usou ele para para falar algo que, quando ele falou, me fez com que eu tomasse uma decisão que eu nunca mais ia voltar para casa. Ele me disse assim, olha, não te dou 2 meses, tu tá de volta em casa. E quando ele falou isso aí, isso fez um mindset na minha vida, eu reconfigurei a minha mente e decidi que eu nunca mais ia voltar para casa. Eu nunca mais ia depender do meu pai e minha Porque mãe. as palavras são fortes, né, Márcio? Palavras- Os pais, muitas As vezes, palavras têm poder. além de ter poder, muitas vezes os pais, na ignorância, eles falam coisas que eles não sabem a causa que pode acontecer na vida do filho. É, Tanto para, como o Márcio falou que as palavras têm poder, isso pode servir para abençoar um filho, com né? certeza. E isso pode Pode servir amaldiçoar. para amaldiçoar um filho. Exato. No caso aqui, a ideia dele foi, de repente, sem pensar até. Ah, não te dou 2 meses, tu tá de volta. Só que, ao contrário, isso, no momento que entrou no coração, né, Márcio? Eu acredito que foi o combustível, né? Não, foi o combustível. Eu não volto mais. Naquela hora da fome, naquela Sim. hora da dor nas costas ali por causa do jornal, eu só dizia assim, não, para casa eu não volto O mais. que tu pensava, mas vamos voltar um pouquinho ali, tu deitado naquele chão, assim, de noite, porque ali tu tá com a cabeça livre, né? Tá sentindo daqui um pouco o dia inteiro, tu gostaria de estar numa cama confortável. O que passava na tua cabeça nesse momento? Olha, eu vou dizer assim para ti, como eu não estava acostumado a trabalhar tanto, né, porque é o primeiro emprego, Já eu deitava confesso, morto. eu confesso que eu não tinha muito tempo para pensar. Eu chegava de Já noite, deitava eu estava morto. tão cansado que eu deitava e dormia a noite inteira. Não é que eu dormia a noite inteira, mas eu não tinha muito Mas tempo para também foi pensar. bom, né? Foi muito bom, porque realmente foi uma vida nova para mim. Eu morava em casa, imagina, né? Eu era adolescente, tinha 16, 17 anos, né? Então, quando eu assumi o compromisso de trabalhar, e lá foi o trabalho no início foi duro, foi descarregar caminhão, coisa pesada. Então, cara, de noite eu chegava no quarto, lá só tomava um banho e pá, né? Caía, né? Na Bíblia, Márcio, tem uma passagem que fala que nós não devemos murmurar, né? Tu chegou em algum momento a Ah, murmurar? eu confesso que sim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje sobre a palavra, sobre a Bíblia. E eu sim, às vezes eu reclamava, às vezes eu me queixava. E outra coisa também que é interessante falar sobre nesse período aí que eu saí de casa e fui mais uma pensão, as oportunidades de tomar os caminhos errados eram muito grandes. Naquele tempo já tinha muita oportunidade com relação às drogas e à prostituição e tal. Então, minha mãe em casa de joelhos orava por mim para que eu não pudesse, para que eu não caísse na tentação, sabe, de tomar o rumo errado. Então eu fiquei focado no trabalho e graças a Deus eu já conheci minha esposa, a Tânia, na época lá a gente já começou a namorar
Isso foi bom para mim, porque também me ajudou, minha sogra me ajudou muito também. E a gente, eu ia sempre na casa da minha sogra para comer bem, inclusive, sempre foi uma exímia cozinheira, então eu sempre tive esse apoio da família, tanto da minha família que estava longe, Sim. mas também da família da minha esposa, que sempre me apoiou muito também, e foi muito importante esse momento para mim. Em que Não momento? tomar o rumo errado, para não tomar decisões Não sei erradas, se é né? mais ou menos esse período aí que tu comprou o carro zero. Sim, sim, sim. Aí, então, trabalhando na Costaneira, eu trabalhei quase 2 anos em Lajeado, depois eu trabalhei quase 2 anos em Cachoeiro do Sul, na loja que a Costaneira abriu lá. E depois eu fui transferido para Novo Hamburgo, né, que eu também trabalhei quase 2 anos. E lá em Novo Hamburgo, a gente inaugurou inauguramos a loja da Costaneira lá, e o primeiro cliente da loja nem sabia que nós estávamos inaugurando a loja, era um pai e filho sorveteiros, né? Então eu começo a contar a história da Sorvebon um pouco, né? Pai e filho sorveteiros, o Tadeu e o seu Oswaldo Araújo, que eram lá o Tadeu e o seu Oswaldo eram de Getúlio Vargas, e eles estavam montando uma sorveteria. O seu Oswaldo estava ajudando o filho Tadeu a montar uma sorveteria em Novo Hamburgo naquele momento. Isso foi lá no ano de 80, tá? Mais ou menos 80, 81 talvez. Acho que 81, né? E, e aí a gente vendeu todo o material de construção para eles e tal. E uns 2, 3 meses depois eles inauguraram uma sorveteria lá em Novo Hamburgo, que até hoje existe lá. E nos convidaram, eu, meu gerente, o vendedor externo também, a sermos os primeiros clientes lá na sorveteria. E nesse meio tempo, lá na Costaneira, lá, pela amizade que eu tinha com o gerente, nós compramos um carro a meio, um Passat a meio. Cada semana um usava o carro, né? E o compromisso era entregar limpo com o tanque cheio. O resto tudo era compartilhado. E esse Passat acabou sendo o início da Sorbebon, né? Eu acho que ninguém teve um carro a Eu meia, né? até hoje nunca achei. A meia. Nunca achei ninguém que comprasse um meio carro. Mas eu comprei meio Passat junto com o meu amigo Danilo, que até hoje Para vocês verem, né, pessoal, não, nem tudo foi um mar de rosas, né? Mas se tirou muita sabedoria de tudo que aconteceu, né? Martin, como é que surgiu a ideia de entrar para o ramo da sorveteria, ser um sorveteiro, ou da própria Sorbebon? Como é que surgiu essa Pois é. ideia? Pela amizade que eu fiz com o Tadeu e com o pai dele lá em Novo Hamburgo, foi uma amizade que nunca foi por interesse, nunca imaginei que eu ia ser sorveteiro, jamais imaginava isso. Mas aconteceu um fato inusitado. No dia 30 de dezembro de 82, eu estava na casa do Tadeu naquela noite, lá o pai do Tadeu, o seu Oswaldo, que tinha uma pequena sorveteria em Carazinho chamada Sorvebon, faleceu num acidente. Sim. E naquela noite eu estava na casa do Tadeu, inclusive me acabei me envolvendo com isso, levei o Tadeu a Carazinho. Uns dias depois, ele voltou para Novo Hamburgo, me chamou lá, estava até ajudando a esposa dele a fazer sorvete de noite lá e tal, para poder ajudar, porque ela estava grávida do filho deles. O Tadeu voltou para Novo Hamburgo e me disse: Olha, Martin, minha mãe não quer mais continuar esse negócio. Tu não quer comprar isso aí? Eu disse: Sim, vou comprar. Eu só tenho meio Passat, falei para ele. E no fim das contas, então, E muita acabei coragem, né? Muita muita coragem. coragem. Eu cheguei à conclusão que Deus tinha colocado realmente uma oportunidade na minha frente e quis aproveitar essa oportunidade. Aproveitei, comprei o negócio da viúva lá do seu Oswaldo, Dona Glória, e não sabia o que eu tinha comprado, não sabia o que eu ia produzir. Eu só queria aproveitar a oportunidade e confiei no Tadeu, que até hoje é meu amigo, confio nele até hoje. Confiei nele e acabei vindo para a Estrela para contar para minha família que nós fizemos esse negócio no sábado. Eu vim para a Estrela contar para minha família, todo mundo achou que nós estávamos loucos, todo mundo foi contra. Todo mundo foi contra, assim, contra não, mas ficou, mas é Apreensivo, né? louco, né? Mas Apreensivo, né? eu tinha 22 anos de idade, Sem era casar. cabeludo naquele tempo ainda. Minha esposa tinha 21 anos de idade, nós éramos muito jovens. Sim. Realmente foi uma loucura que a gente fez, foi muito precoce tudo, mas nós queríamos aproveitar essa oportunidade que Deus estava nos dando. E a gente abraçou essa causa, a gente abraçou esse projeto e
mesmo sendo de Lajeado, a gente não pesquisamos aqui em Lajeado, nós não queríamos manter lá em Carazinho a estrutura, a gente trouxe tudo para Lajeado, para Estrela, na verdade. Então, na época, a gente não botou em Lajeado porque a gente tinha um certo receio. Tinha a empresa Urso Branco, na época, que era muito forte aqui na região, muito forte em Lajeado. Nós respeitamos a empresa e achamos melhor botar em Estrela. Colocamos lá em Estrela e, para nossa surpresa, em janeiro de 83, inauguramos em Estrela. Ou seja, a gente comemora no dia 25 de janeiro de 83 a fundação da empresa. Por isso que agora, dia 25 de janeiro, vamos comemorar 40 anos. Sim. 2013, né? 2023, aliás. 23. E aí botamos a Estrela e fomos muito bem no início, mas foi curto o tempo, que a gente inaugurou já quase no final do verão. Mas já observamos naquela inauguração que a gente fez aqui há pouco tempo, observamos que a maioria dos clientes eram de Lajeado. Aí a gente foi ver que a gente estava fazendo um sorvete diferente, um sorvete de abacaxi com um pedaço de abacaxi, um sorvete de crocante com castanha de caju, um sorvete de banana com banana, um sorvete de morango com morango. E as pessoas gostaram muito desse diferencial que nós tínhamos, que era um sorvete artesanal. Porque, na verdade, o sorvete aqui em Lajeado ele era mais uma linha industrializada. Então, a gente, com o sorvete artesanal, a gente mostrou um diferencial e fez sucesso que as pessoas realmente faziam com que as pessoas iam para a Estrela. E isso nos encorajou ainda no mesmo ano, em outubro de 83, a gente já inaugurar a loja aqui em Lajeado, que é a loja que até hoje temos na Benjamin Constante, ali perto do hospital, que é a nossa loja matriz. Inauguramos ali a loja e já trouxemos, inclusive, a produção para cá. Já tínhamos que comprar máquinas novas, porque as máquinas que tínhamos já não davam conta na época lá, mas eram muito pequenas mesmo as máquinas, então não considerem assim que, né, não era, a produção era muito baixa mesmo e para Lajeado não ia dar, então já comprei máquinas novas, ou seja, os primeiros 5 anos foram de muito sacrifício e um risco muito grande. O risco de não sobreviver, né, nos primeiros 5 anos. Para vocês entenderem, pessoal, os municípios que foram citados até aqui, tirando aquele momento que o Marte foi morar lá em Santa Catarina, todos os demais municípios, vocês que são, né, de outras localidades, aí, todos os municípios citados são no Rio Grande do Sul. E Lajeado e Estrela, que está sendo citado, nós só temos o rio que divide esses dois municípios. Então é próximo. Importante. Então é bem próximo, porque nós vai para o Brasil inteiro, né? Praticamente é uma cidade só dividida pelo rio do meio, Rio Taquari do meio. É verdade, bem lembrado. Mas aí, Marte, continuando então a parte da Sorvebon. Bom, aí nos primeiros 5 anos foi aquele desafio, né, Eduardo? Puxa, nós já sabíamos, eu e minha esposa, que só 5% das empresas sobrevivem aos primeiros 5 anos. E nós ficávamos desesperados ao saber isso, a gente ficou muito apavorado. E nós queríamos muito estar nesses 5% que sobrevivesse nos primeiros 5 anos. E realmente foi muito difícil, foi muito, muito difícil. Imagina começar do nada, do zero, do negativo. E mesmo quando eu comecei em Estrela, quando eu decidi começar a abrir a loja em Lajeado, já fizemos mais dívidas ainda, assumimos mais compromissos, né? Então, foi uma loucura. Se eu olhar para trás, eu não sei como tive coragem de fazer tanta loucura, mas é bem espírito empreendedor mesmo, né? Assim, eu me considero empreendedor nato, depois até vou falar sobre isso também, mas o empreendedor é isso, ele corre riscos, ele quer fazer acontecer, o animal em caça, né? Então, depois eu fui descobrir que eu era empreendedor nato. Primeiro eu achei que eu era louco mesmo, né? Para você que está assistindo, que de repente tem alguma ideia diferente, tem algum propósito na vida, acompanhando, né, essa história aqui, dá para ver que houve perseverança, dá para ver nessa parte que ele fala de ser um empreendedor nato, ele observou que lá em Estrela, as pessoas que frequentavam a sorveteria eram de Lajeado. Então, tudo isso é percepção de quem tem isso no sangue, né? Tem isso. Por isso que fala que uma característica do empreendedor mesmo. Então, você tem isso aí e às vezes acha uma coisa ou outra está impedindo, mas siga em frente, está no caminho.
As coisas são É assim mesmo, bem, né? bem isso mesmo, bem verdade. Então passamos os 5 primeiros anos, sobrevivemos, e eu me lembro até hoje que isso foi lá para os 88 por aí. A gente realmente já estava num outro nível, assim, a empresa já tínhamos pago as dívidas todas, né? As dívidas iniciais estavam todas pagas e a gente, inclusive, já pôde tirar as primeiras férias, né? Fizemos uma viagem, nunca me esqueço disso, né? Uma viagem curta, mas fizemos uma viagem. Mas até ali, nossos primeiros anos foram de muito trabalho de 18 horas por dia, 16, 18, 20 horas por dia, exaustivos, todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tinha folga nunca. E no inverno a gente, naquele tempo, fechava as lojas. Então no inverno a gente descansava. Chegava a fechar a loja 2 meses, certo, no inverno, e ficava só em casa, tomando Curtindo. chimarrão, curtindo, não tinha dinheiro para tirar férias, porque o dinheiro era muito controlado para conseguir pagar as contas, mas conseguimos sobreviver e passamos por Quando se isso. fala de dinheiro, né, Martin, uma empresa, ela é um ciclo, né? Do momento que tu tinha pago aquelas dívidas, provavelmente tu já teria adquirido outras, né? Porque é um ciclo, aqueles maquinários já começam a ficar ou usado ou obsoleto, vai surgindo novidades, né? Então é um ciclo, tá se desfazendo, saindo de uma dívida já está contraindo outra, né? Eu digo assim, eu acho que nesses 40 anos, eu acho que não teve nenhum ano que eu me lembro que eu não investi. Sim, Todos os anos eu investi, ou seja, é um buraco sem fundo. Quem tem uma empresa, é inevitável isso. Ele tem que investir, tem que renovar, tem que evoluir para poder se manter no mercado também, né? Por isso que a gente hoje está firme no mercado, a gente está não só no mercado, na parte das lojas, das sorveterias, mas também nos pontos de vendas. A empresa, não, mesmo com a pandemia, não parou de evoluir, não parou de investir, e a gente mantendo o mercado nas nossas mãos, né? eu acho que é um dos pilares, né, para uma empresa se manter no mercado, é esse aí, né? É controlar. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, botam uma empresa e do primeiro, segundo ano já aquele é carro novo, é casa nova, saem viajando, né? Isso eu acredito que Sim. tudo isso vem atrapalhar os negócios, né? Porque a coisa não é fácil assim, Não. né? A gente não fez isso, a gente realmente, nesse ponto eu tenho que sempre dizer que a minha esposa é a responsável por isso. A minha esposa sempre foi muito segura, sempre foi o meu ponto de equilíbrio, e ela sempre foi assim, ela que dizia, não, não podemos gastar, não podemos fazer. Eu sempre fui um investidor, louco, queria correr riscos, quero comprar, quero acontecer, e ela sempre me dava o ponto de equilíbrio, então por isso eu não quebrei até hoje, mas eu acho que se eu não tivesse ela, eu teria quebrado algumas vezes na vida já, Porque porque é ousado, né? é, A pessoa ousada, ela não, daqui a um pouco não tem esse termômetro, né? não tem Ela, esse ela, temor. ela enxerga lá Mas é adiante. uma característica, o empreendedor tem essa característica, o empreendedor ele é ousado, ele é um animal em caça, ele corre riscos. Se ele não tem do seu lado uma pessoa equilibrada, uma pessoa que é o seu ponto de equilíbrio, não vejo como dar certo, sabe? Sim, Precisa ter o ponto de equilíbrio do lado. Ou um sócio, né? Tem sim. muitas pessoas, eu conheço amigos meus, que são ousados, são arrojados, são empreendedores, e tem um sócio que é o ponto de equilíbrio. Também Sim, pode ser também também, né? funciona. Hum. E para passar esse período, em que momento mais ou menos vocês já estavam dentro da empresa que já não precisava mais fechar no inverno? Pois é, então, Porque é cultural isso, né? isso é cultural. O meu filho, Lucas, nasceu em 87. Eu me lembro, assim, lá para o Só 88. interromper um pouquinho, Martin, para as pessoas entenderem, porque, como eu vou falar de novo do Brasil inteiro, no sul, pessoal, é muito frio. No inverno Esse é frio. período de inverno ele Sim, é muito frio. é. Então, de São Paulo para cima, e até o norte e nordeste, é diferente. O ano do sorvete é o ano Sim. inteiro. Mas nessa época que chegava no inverno, fechava, Uhum. porque inclusive o gaúcho tem uma expressão, um frio de renguear Cusco. É, Exato. nem o cachorro não aguenta na É rua, né? verdade, é Ninguém verdade. bota o nariz para fora, imagina tomar um sorvete, né? Mas sabe, Chiarelli, que nós cometimos muitos erros. Por exemplo, vou dar um exemplo, um erro clássico, assim, as nossas lojas não tinham portas de vidro temperado fechadas. A porta no inverno era escancaradamente aberta. Naquele tempo não tinha vidro temperado.
entendeu? Então, nós não tínhamos uma estrutura apropriada para receber o cliente e manter o cliente num ambiente mais agradável. Nós não tínhamos produtos apropriados para isso. Então, isso a gente começou a observar no decorrer dos anos. Poxa, tá na hora da gente pegar e mudar isso. Então, a gente começou, em primeiro lugar, fechamos as portas do inverno, fechamos as janelas. Fechar, que eu quero No dizer, ambiente, a gente espaço preparou o físico, ambiente, né? sim, Aqueceu o ambiente no aconchegante. inverno e desenvolveu produtos, taças e conceitos para o inverno. E aí, para conseguir, naquele tempo, lembrando bem, que em 88, 89, não tinha rede social, não tinha Google, não tinha nem computador, nem telefone. Tanto eu estou procurando fotos até hoje das nossas lojas, até tu vai me ajudar nisso, porque a gente está procurando fotos daquela época e não temos nem fotos daqueles momentos lá na loja. Mas eu comecei para começar a manter a loja aberta no inverno, eu e meu filho ficávamos sentados na frente da loja. O Lucas tinha uns 2 anos de idade. Ficávamos sentados na frente da loja e bem devagarzinho lambendo um sorvete na frente da loja. Tinha umas cadeiras na frente ali, lambendo sorvete. A rua subia, descia naquele tempo ainda. E as pessoas achavam aquilo uma loucura. Um dia frio, o Lucas com blusão, né? As bochechas vermelhas chupando um sorvete no inverno, né? Então, era o jeito que a gente fez, na época, que a gente fez para chamar atenção e abrir. Aí eu chegava num mercado, eu chegava em qualquer lugar, e as pessoas me perguntavam: mas o que tu está fazendo com teu filho na rua lá? Aquele sol frio, mas ele de blusão, tudo dando sorvete, isso faz mal. Aí eu dizia: mas quem disse que faz mal? Alguém tinha, da onde você tirou isso? Aí comecei a trabalhar em cima desse conceito, dessa mudança de cultura, né? E o sorvete realmente não faz mal no inverno, não tem problema nenhum tomar sorvete no inverno, não provoca dor de garganta, não tem nenhum problema. Hoje isso já está bem mais... Cientificamente comprovado? Não, além de estar cientificamente comprovado, isso já mudou muito. Hoje as pessoas tomam sorvete o ano inteiro, graças a Deus, principalmente no bairro Taquari. O povo aqui nosso evoluiu muito nesse sentido. As nossas lojas hoje já não fecham, mas nenhum dia do ano. Mantém o ano inteiro aberto e mesmo um dia mais fresquinho, as lojas estão movimentando, mas temos o ambiente apropriado, produtos apropriados, tudo é apropriado, tudo preparado para esse momento de inverno. Eu imagino na época aí, né, quando tu falou ali de fechar a porta, tentei voltar no tempo, né? Nessa época, era 80 e quantos tu falou? 88? Não. Lá por 88, 89, Fechar uma 89. porta comercial era dizer a casa está fechada, Exatamente. né? Porque Isso foi difícil. é cultura, né? É Eu não sei cultura. quantos habitantes deveria ter em Lajeado naquela época. Uns 60 Eu ia mil. dizer 50 mil, 60, então por aí, em torno de 50, 60 mil, né? A gente é até hoje um município do interior, considerado interior, né? 85 mil. Então assim, tu imagina, tu fechou a porta, quem passava, ó, tá fechado, a Sorbebol. Aí a grande jogada que aconteceu foi aquela reforma que a gente fez em 91, eu sempre falo que foi uma reforma bem arrojada. A gente fez um projeto totalmente diferente com uma arquiteta aqui de Lajeado, e foi a primeira loja do interior do estado que implantou o vidro temperado. Foi nesse período que entrou o buffet também? Não, isso foi depois. O vidro temperado foi em 91. 91, primeira loja no interior do estado que instalou vidro temperado. Daí a porta já era com vidro temperado, aí já mudou completamente. Sim. Sabe? Só que as pessoas acharam aquilo, isso não vai durar muito tempo, eles vão quebrar essa porta e tal. A porta nunca quebrou, até hoje eu acho que está lá a porta, né? Entendeu? No momento que entrou, foi nessa reforma, não, então foi mais adiante que entrou a parte do buffet, porque o buffet também era uma novidade, né? A Sorbebol sempre fomos muito inovadores, né? Sempre fomos muito inovadores. A gente desenvolveu o cardápio de taça, a gente mudou esse conceito aí, fez essa mudança de conceito do consumo de sorvete de inverno, acabou fazendo campanha em cima disso. E em 94 não fomos nós que inventamos o buffet de sorvete, mas a gente pegou o conceito de buffet de sorvete que nasceu na praia, com colegas nossos da praia, e a gente deu uma melhorada nesse conceito. A gente fez um projeto, evoluímos o projeto.
Implantamos um buffet de sorvete completo. Foi o primeiro buffet de sorvete completo realmente do Brasil, na Sorbebon de Lajeado, na Benjamin Constant. Isso foi implantado em agosto, foi instalado em agosto de 94. Quando a gente instalou esse buffet de sorvete nessa loja, eu nunca me esqueço, naquele primeiro verão, nós tivemos filas diariamente na frente da loja, pelo menos uma fila aí de uns, sem exagero nenhum, 30 metros, 50 metros, todos os dias na frente da loja. Nós não vencíamos repor o sorvete, repor as guloseimas, porque era uma novidade, era um fenômeno. As pessoas vinham de tudo que é lugar, de tudo que é parte do estado para ver aquele fenômeno que era o buffet de sorvete. E a gente fez muito sucesso e alavancou muita empresa naquele momento. Tanto que naquele verão de 94, 95, nós implantamos 4 buffets de sorvete. Na loja da Benjamin, em agosto de 94, inauguramos o shopping em dezembro de 94 com buffet de sorvete, fila na frente. Transformamos a loja da Júlio em janeiro de 95, fila. E a loja de Estrela também, que naquele tempo não era nossa, também com fila também. Eu me lembro no shopping que, inclusive, a gente passava das outras demais lojas, né? Tua fila era... A fila, ela ia para o lado e os colegas reclamavam porque a fila interferia no movimento das lojas dos vizinhos. É verdade, isso acontecia mesmo. Mas, pessoal, hoje é tudo diferente, né? A gente, quando cria alguma empresa, já tem várias coisas que as pessoas já pensam. Hoje tem agência, então a orientação é bem maior. Então, tu vai realmente cair num erro só se tu não observar as coisas que as pessoas estão falando, né? Tanto agências de publicidade, as pessoas que são empreendedores, enfim, né? Batem muito em cima de uma marca registrada. Quando tu iniciou, tu já tinha marca registrada? Como é que foi? Nossa, veio depois? Isso é uma longa história. Isso aí, eu tenho que contar o que aconteceu com a marca Sorbebon. Quando a gente começa o negócio, hoje em dia não se faz mais isso. Hoje em dia, quando tu começa o negócio, a primeira coisa, tu vai escolher a marca e vai registrar a marca. Por causa da facilidade que tem hoje em dia de ter informação, de poder, e também de alguém sacanear nesse sentido, né? De poder registrar a marca na tua frente. Poxa, mas em 83, nós não tínhamos condições de pesquisar, nem sabíamos onde registrava a marca e nada. Mas aí aconteceu um fato curioso. Em 91, quando a gente fez essa loja nova, eu mandei fazer 20 caixas de copinho de sorvete numa empresa de Santa Catarina. Um copinho de sorvete menor que esse, baixinho. Não tinha agência na época, nem tinha agência. A gente fez a marca em cima de uma prancheta, e essa prancheta vai para a fábrica para eles fazerem o logo lá e tal, certinho. Um mês depois eu recebi essas 20 caixas de copinhos da Sorbebon. Para minha surpresa, vieram com uma cor diferente, um layout completamente diferente. E eu não entendi nada. Liguei para a fábrica para pedir explicação, tal. Eles também não entenderam nada. Um dia depois me ligaram. Olha a coincidência que aconteceu, né? Um colega nosso, um colega meu, de Minas Gerais, de BH, Minas Gerais, 10 vezes maior do que nós, mandou fazer 20 caixas do mesmo copinho na mesma empresa na mesma semana. E na hora que eles foram fazer a entrega dos copinhos, eles mandaram o meu para ele e o dele para mim. Não tendo Google, não tendo forma de pesquisar, foi o jeito que Deus nos mostrou que existia uma outra Sorbebon. E obviamente, quando eu soube disso, eu saí correndo e fui a Porto Alegre para registrar a marca, e o cidadão lá de Minas Gerais fez a mesma coisa. Saiu correndo, tentou registrar a marca também. Nós brigamos pela marca durante 5 anos, de 91 a 96. Somente em agosto de 96 que a gente recebeu o certificado da marca. E aí foi um caso bem interessante também, porque ele provou na justiça durante essa briga, esses 5 anos, nós brigamos no sentido, tentamos provar, né, anterioridade, e ele provou que tinha começado a marca, e realmente tinha começado a empresa dele, em outubro de 84. Bastava eu, então, provar que eu tinha começado em 83. Eu não encontrava nada que provasse isso. Não tinha nota fiscal, não tinha nada, porque a empresa era Martin Eka ME, não tinha nome de Sorbebon. Sim. E, graças a Deus, eu tinha feito uma permuta com o seu Lauro Miller, saudoso Lauro Miller, na revista Estalo, que era uma revista
se eu não me engano, mensal de Lajeado. Eu acho que era mensal. Mensal. E quando eu abri em Lajeado aqui a Sorbebon, incentivado por ele, pela família dele, ele quis fazer uma reportagem nessa revista e fez em troca de sorvete. E nessa revista de outubro de 83, no mês que inauguramos aqui em Lajeado a loja, tinha a foto da loja Estrela dentro da revista e da loja de Lajeado. Então, ali. Essa revista eu mandei lá para o juiz, lá no Rio de Janeiro, e o juiz então decretou que a marca seria a Sorbebon de Lajeado. Então foi assim que a gente conquistou o registro da marca, mas foi uma luta grande. Pelhado, vamos dizer. Foi pelhado. Hoje em dia não se corre mais um risco desses, né? Então o conselho que eu dou, você quer começar o seu negócio, vai criar uma marca, cria a marca, mas primeiro vai buscar registrar a marca. Só para constar aqui também, quem não conhece, né? A Quicre, a gente começou, foi um projeto, né? E como o Márcio está falando, antes de começar as atividades, eu procurei encaminhar o registro de marcas, né? Marcas e patentes, o INPE, né? E depois que estava aprovado, ela é registrada, né? Aí que a gente começou a divulgar. Isso. E amanhã ou depois, né? Enfim, o que acontecer, ela está registrada. Isso é bastante interessante. E para quem não sabe de onde surgiu essa palavra, Quicre, ela, na verdade, a Márcia, ela já existe há mais de 2000 e poucos anos, essa marca. Ela está na Bíblia. E como é que ela veio para nossas mãos? Ela está num versículo chamado Marcos 9:23, onde fala: tudo é possível àquele que crê. Então eu só peguei aquela parte que crê e registrei. Também tem uma história bastante interessante, mas hoje o alvo aqui da nossa conversa é o Martin. Mas enfim, Martin, então daí tu registrou a marca, tudo. A Sorbebon passou por um episódio aí bastante interessante, né? Foi aquela vez que deu a reportagem no Fantástico. Pudesse comentar um pouquinho? Isso foi um caos assim incrível, um negócio incrível aconteceu. Para nossa surpresa, depois que a gente conseguiu o registro da marca, a gente começou a tentar contatos com esse cidadão lá de Minas Gerais para ele deixar de usar a marca. Mas nós estávamos predispostos a dar um prazo para ele de 2, 3 anos para ele tirar a marca. A gente sabia o que seria o sacrifício que ele teria que fazer de mudar. Uma empresa muito maior, né? Eles tinham acho que 10 lojas de sorvete lá no BH, Sim. Tinham muitos pontos de venda, então seria um custo muito alto. Mas aí aconteceu um fato inusitado, o Fantástico faz essas pesquisas de qualidade de produtos, e dia 15 de março de 98, 2 anos depois da conquista da nossa marca, eles fizeram uma reportagem, fizeram um levantamento de qualidade de sorvetes. Nesse levantamento que foi feito da qualidade de sorvetes, que envolveu Inmetro, de vigilância sanitária, o próprio Fantástico também com seus consultores, eles envolveram me parece que foram 19 ou 21 marcas, eu acho que foi 21 marcas, foram envolvidas na época da pesquisa, todas elas no eixo ali do Sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo. Para minha surpresa, eu estava assistindo o Fantástico aquela noite, sentado, bem tranquilo, o sorvete da marca Sorbebon foi envolvido. Para ter uma ideia do tamanho do cara, o cara não era pequeno. Sim. O sorvete foi envolvido. Entre alguns sorvetes que estavam impróprios para o consumo humano, naquele levantamento, infelizmente o sorvete da Sorbebon era impróprio para o consumo humano. Ocorre que o Fantástico fez o levantamento, anunciou o resultado, falou da marca Sorbebon, mas não disse que o sorvete era de Minas Gerais. Não falou em nenhum momento de onde que era. E a partir daquilo ali, todo mundo pensou que era o sorvete da Sorbebon de Lajeado. Ninguém conseguia imaginar que tinha duas Sorbebon, inclusive uma Sorbebon a nível nacional, como se diz, né? Então, eu considero que a semana posterior, dia 15 de março de 98, foi a pior semana da minha vida. Eu considero que foi a pior semana da minha vida. Uma semana muito complicada, graças a Deus eu tive muito apoio, principalmente da mídia aqui do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul todo, 0 Hora também, Grupo Independente, Grupo Informativo, todas as rádios aqui da região, todos me ligaram, todos deram espaço para mim poder esclarecer o fato. Marcos, só para contribuir um pouquinho com a tua história, desculpa interromper,
Toda essa história que o Márcio está contando, eu vim morar em Lajeado exatamente em dezembro de 83, 1983. Tudo isso aí que o Márcio está relatando aqui, praticamente eu vivi. Eu tinha 13 anos nessa época, então eu acompanhei toda essa jornada, essa caminhada, isso aí tudo. Eu lembro dessa data que o Márcio falou, do jornal, do Fantástico, era TV aberta, acho que nem tinha outra coisa Não, na sim. época, né? Então nós tínhamos ali 2, 3 canais, a Globo, então a gente ficava assistindo, né, o Fantástico. Nós estávamos sentados olhando o Fantástico, quando deu aquilo, quem estava dentro de casa, não lembro quem estava comigo, né, mas eu sei que a gente olhou para todo mundo assim, Sorvebon, assim, ó, parece que caiu É. porque a gente tinha uma noção de quem é o Sorvebon, de quem é o Marte, e quando viu aquilo é um escândalo a nível nacional. Então isso deu muita, a gente ficou assim, pô, mas tipo assim, será? Como? É. Então, muitas dúvidas, né, Márcio? E eu me Então, lembro que depois, no outro dia, também na rua, nos falava em outra coisa não, também. Aí tinha foi. aqueles que falavam contra, tinha aqueles que falavam a favor, Exato. e a gente ficava naquela situação, pô, mas saiu no Fantástico, né? Não, foi uma semana incrível, inusitada, porque as pessoas realmente achavam que era o nosso sorvete que tinha sido Sim, é porque analisado. ninguém conhecia outro, né? É, então eu fui praticamente todos os dias na Rádio Independente, dar entrevista, dei entrevista para vários jornais, fora do Vale do Taquari, no estado todo, Santa Cruz, tudo que é lugar. Fizemos uma nosso esclarecimento. Em 98 nós já tínhamos aí uns 20 pontos de venda, mais ou menos, naquele período ali, não eram poucos. Nós estávamos começando, graças a Deus, nós estávamos iniciando a expansão da empresa em 98, porque até 98 a Sorvebon só atendia suas próprias lojas. Até 97, para ser exato. Nós atendíamos somente as próprias lojas Sorvebon. A partir de 97, a gente começou um projeto de expansão da empresa. E então já tínhamos ali uns 20, 30, 40 pontos de venda espalhados no estado. Para ter uma ideia, teve um gerente do mercado, que não vou citar o nome, que ligou e pediu para recolher o equipamento. Não, você pode recolher porque seu sorvete está em próprio consumo humano. Já teve um advogado me ligando de uma outra cidade, dizendo que o seu cliente teve um desarranjo um dia antes, né, e que tinha que cobrar a conta da farmácia, do hospital, não sei o quê, né, e perdas e danos. Então foi um caos, a vida virou um caos. Mas a gente fez todo o movimento, e não me lembro até hoje, o Gilberto Soares, que era da agência AGA, um grande amigo, meu compadre também, ele sempre dizia para mim assim, nós vamos fazer desse limão uma limonada. E a gente mexeu com muita gente, com muita coisa, ligamos para a Fiergs, para a RBS, liguei para amigos que trabalhavam, eu tinha um amigo meu, Deraldo Goulart, que trabalhava na Globo na época em Brasília, então ele me deu o contato lá do pessoal do fax do Fantástico, o telefone, que naquele tempo, lembrando, né, não tinha internet, não tinha nada, tinha fax. E eu fiz uma carta a punho, Eduardo, eu fiz uma carta a punho de coração, né, que eu escrevi realmente o que eu... o Gilberto que sugeriu, faz uma carta e relata de coração o que pode acontecer contigo se não houver uma retratação, não houver um esclarecimento. Eu fiz essa carta, mandei pelo fax essa carta e mandei o certificado de propriedade da marca Sorvebon e eu já tinha laudos, evidências da qualidade dos nossos produtos, porque nós já tínhamos, naquele tempo, uma preocupação para saber como é que estavam os nossos produtos e tal. Mandei tudo por fax e, entre outros movimentos que a gente fez, né, tanto na Fies quanto na RBS, a gente não sabe o que foi que sensibilizou a Globo. Mas no domingo seguinte, dia 22 de março de 98, a gente sentado na frente da TV, eu acho que estava o Vale Taquari inteiro sentado na frente da TV, e eu tive muita sorte, né? Porque eu sempre digo, não basta ser bonito, também tem que ser abençoado, né? Era o último programa da Fátima Bernardes à frente do Fantástico. Ela estava indo para a bancada do Jornal da Globo, do Jornal Nacional, junto com o seu marido. Sim. E aí o Ibope estava lá em cima, porque era o último programa. Isso foi amplamente anunciado a semana inteira e tal, que seria o último programa. Então tinha muito mais gente assistindo do que na vez anterior, no domingo anterior. E realmente naquele domingo a Fátima Bernardes leu uma nota de esclarecimento dizendo que o sorvete da marca Sorvebon, que tinha sido analisado no programa anterior, era de uma empresa de BH, Minas Gerais, que estava usando a marca indevidamente, portanto, e a marca Sorvebon
é de propriedade de uma empresa de Lajeado que não teve o seu produto analisado, portanto não poderia ser prejudicado, não poderia estar envolvido no processo. E essa foi a limonada, então, que o Gilberto previu, e aconteceu mesmo. E o que eu tenho para dizer para vocês que da pior semana da minha vida, depois dessa retratação, eu tive momentos de glória, momentos realmente de resultados positivos. A Sorvebon nunca mais foi a mesma a partir disso. O respeito que as pessoas têm pela marca a partir daquele fato, que tiveram pela marca a partir daquele fato, chegavam no ponto de venda, as pessoas todas ouviram aquilo, todos viram aquilo. E as pessoas olhavam com respeito para nós, para nossa equipe, a partir daquele momento ali, coisa que a gente nunca podia imaginar. Tu sabe que tu vai relatando, né, Marte? Eu vou sempre, cada momento que tu vai falando, eu vou lembrando de passagens bíblicas, né? Na Bíblia diz que o choro só dura uma noite, né? Na Bíblia diz também que devemos dar graças a tudo. Imagina numa situação dessas, tu vai dar graças a Deus, né? Porque ainda que tu tinha o Gilberto ali que te assessorou, né? E ele, com a experiência dele, com a expertise dele, falou, não, talvez isso seja o ponto para alavancar ainda mais a empresa, ainda mais a marca, né? E foi exatamente Foi o que aconteceu. Como ele falou, né? O Gilberto sempre transmitiu tranquilidade e ele sempre dizia, não, nós vamos virar esse jogo, né? Mas eu estava apavorado, eu confesso que eu particularmente estava desesperado, porque a venda tinha caído 50% aquela semana. Então não é brincadeira um negócio desses aí, tanto nas lojas como nos pontos de venda. Foi um motivo que, se não fosse revertido, poderia haver o fechamento da empresa, como houve o fechamento da empresa lá de BH, né? Exatamente, isso é bem lembrado. A empresa de BH, com esse fato de perder a marca e falar mal, aí o sorvete estava em próprio consumo no primeiro domingo, no segundo domingo, além de estar em próprio, dizer que estava usando a marca indevidamente, a empresa realmente quebrou, ela não existe mais, ela sumiu do mapa e uma empresa que não era pequena, era uma empresa razoavelmente grande, mas infelizmente eu acabei não conhecendo o proprietário da empresa, mas eu tenho muitos amigos lá em BH que me contam que era uma empresa muito saudável e que foi um fato inusitado que aconteceu para eles também, né? Marte, dessa história toda que tu está nos relatando aí, qual foi o momento que o Marte chorou? Eu chorei um bocado de vezes. Nesses anos todos eu chorei um bocado de vezes. E muitas vezes eu chorei porque o que eu tinha planejado não deu certo, ou porque eu não conseguia, o planejado que eu digo, às vezes um projeto de expansão, ou um projeto de investimento que não deu certo, ou porque eu não consegui montar o projeto, ou porque eu não consegui pagar o projeto. Muitas vezes eu chorei porque eu vi que eu exagerei, eu vi que o risco que eu corri foi muito grande, foi além, e eu não conseguia cumprir os compromissos, mas eu sempre, mesmo quando não conseguia cumprir os compromissos, eu nunca neguei, olha, devo, não nego e vou te pagar. Telefonar para as pessoas, olha, não deu certo como eu tinha planejado, mas segura aí que eu vou pagar essa conta, tá? Então, nesses momentos realmente a pressão é grande, porque daí envolve a família, minha esposa sempre era muito segura, ela não gostava de não conseguir dar conta dos compromissos, mas às vezes acontecia, que nós dependemos do clima. Olha, gente, lembrando, né, no passado, tá? Inflação era uma loucura. Até 94 nós tínhamos inflação aí Isso aumentava todo dia, eu nem me lembro mais, aumentava quase todo dia. Não, aumentava todo dia. Para ter uma ideia, nos primeiros 10 anos da Sorvebon, a nossa tabela de preço nas lojas era em GIS. Nós tínhamos os números, os valores em GIS, porque quase que toda semana tinha que aumentar o preço. Então isso era muito difícil, não tinha muito como planejar as coisas, sabe? Às vezes dava errado, daí tu tinha que assumir, o negócio é assumir o erro e olha, fica tranquilo. E é nessa hora que tu vê que tu tem parceiros, né? Não vou amigos, amigos, mas tu tem parceiros de negócios, né? Porque o cara, para aguentar tuas pontas, ele sabe a trajetória que tu tá vindo, ele sabe que se tu tá nesse momento é porque realmente ele aconteceu e talvez naquele momento
fugiu do controle, mas sabe que ali na frente tu vai reverter, né? É. Então isso é bom tu ter uma trajetória, tu vir com o passo certo, né, Márcio? É que eu sempre, o que que eu sempre, a minha filha até sempre fala, e até escreveu a frase aí num tabuleiro nosso aí. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, isso é uma frase do Jorge Paulo Lemann, até, né? Sim, Então, sim. a gente sonhou, eu sempre fui um sonho, eu sempre sonhei muito alto. Tanto é que lá, quando eu era adolescente, eu contava meus sonhos para meus amigos, todo mundo achava que eu era louco. Sim, Todo mundo achava realmente que eu era completamente louco, porque eu sonhava coisas muito grandes, né? mirabolantes. Então, eu consegui conquistar todos os sonhos. Que agora, olhando para trás, os sonhos que eu achava que eram grandes na época, elas eram pequenos. Não, tu só viu que tu era empreendedor. Eu só vi que era empreendedor, um sonhador empreendedor que queria mudar a história da minha família. Eu queria colocar a nossa família num outro nível, num outro patamar de prosperidade, porque Deus gosta disso. Deus quer as pessoas prósperas, Deus tem muito a abençoar as pessoas, desde que as pessoas sonhem e tenham um propósito. Se as pessoas sonhem, tenham um propósito e colocam tudo nas mãos de Deus, Deus vai abençoar e vai acontecer. E não é só diretamente, né, Márcio? Não é só na tua família, tu acaba abençoando diversas famílias, gerando Exato, emprego, né? É uma exatamente. cadeia que ela não termina, né? Ela tem uma sequência muito grande. Nessa trajetória toda, teve algum momento que tu pensou em desistir? Tiveram alguns momentos, sim, que eu pensei em desistir. No primeiro ano, eu quase desisti. Cheguei até a falar com o meu ex-patrão, né, que é o seu dono de Johan, fui visitar ele e falei com ele, pá, não sei se eu vou dar conta, viu? Tá bem difícil, espero. E daí ele disse, não, qualquer coisa vem falar com a gente aí que a gente dá uma. Lá em Novo Hamburgo não tem mais a vaga, mas daqui a pouco a gente pode te colocar em outro lugar e tal. Então teve sim, teve momentos que a gente pensou, que eu pensei em desistir, que eu pensei que realmente que era loucura demais, mas eu tinha um objetivo maior, na verdade, que era eu queria fazer algo diferente. Eu queria prosperar, eu queria ser um empreendedor, Fazer a diferença, né? No, fazer a no, no... diferença na vida das pessoas, na vida da minha família. E Deus tinha um propósito para comigo, eu tenho certeza, tem um Tem até propósito hoje. comigo, tem até hoje. Só que naquele tempo eu não tinha tanto entendimento sobre isso como eu tenho hoje. Mas eu realmente eu não sei de onde eu tirava forças, mas Deus me dava essa força aí. E às vezes aconteciam milagres assim, de quando eu desesperado às vezes, sem dinheiro para conseguir pagar as contas, Deus mandava uma semana de calor assim de 35 graus, 40 graus. Nós vendia, aí nós vendia muito sorvete numa semana e tudo se resolvia. Coisa boa. Entende? Então era É assim, provisão de Deus, Deus mesmo. aconteciam milagres, às Sim. vezes milagres de em pleno inverno dar calor, ou coisas parecidas. Então, quando a gente via, estava com a solução já acontecendo ali, mesmo que de 2, 3 dias antes, tu estava chorando desesperadamente porque tinha que pagar os compromissos, não tinha como pagar. E eram aluguéis, eram contas de luz, eram contas São pesadas. grandes, né? Todos eles. É. Martin, hoje fala-se muito em franquias, né? Não sei se tu já pensou nisso, se já está indo para esse lado. O que que tu me diz referente a franquias? Não, a Sorvebon agora, nesse período agora aí da pandemia agora aí, a gente pensou bem o que nós queremos da empresa, tá, o que nós queremos da empresa. Em função até na verdade, a pandemia fez a gente repensar muitas coisas na vida da gente, tudo, né? E já há muito tempo as pessoas vinham nos cobrando assim, pô, como é que vocês não têm franquia? Como é que vocês não têm franquia? Ah, gostaria muito de ter uma loja Sobrebom em Porto Alegre, queria muito ter uma loja Sobrebom, sei lá, em Canoas, em qualquer lugar, né? E a gente nunca teve coragem, mas surgiu a oportunidade agora durante a pandemia, conhecemos uma pessoa que nos deu uma consultoria nesse sentido e montamos um projeto de franquia que foi agora, recentemente, foi lançado.
Inclusive estamos agora aí entrevistando pessoas e elegendo pessoas que talvez vão ser os primeiros franqueados aí, talvez até o final do ano. E queremos sim fazer uma expansão com franquias, porque a Sorvebon tem o DNA de lojas. Nós nascemos como sorveteria, né? A Sorvebon nos primeiros 15 anos foi só sorveteria própria. Eu produzi o sorvete para as nossas lojas mesmo. Os primeiros 12 anos eu produzi sorvete sozinho praticamente, né? Só eu fazia o sorvete. A minha esposa cuidava as lojas aqui de Lajeado e meu cunhado cuidava a loja Estrela. Hoje, na verdade, meu cunhado está só lá em Estrela com a loja própria dele, a marca dele, com a produção própria dele lá. Mas naquele tempo ele trabalhava conosco, né? Então eu fazia a produção e então a partir de 98 que a gente começou a fazer essa expansão de mercado e hoje, além da expansão de mercado que vai continuar acontecendo, em supermercados, padarias, lancherias, sorveterias também, que já hoje temos algumas sorveterias que nós atendemos no estado. A gente deve ter hoje um número bem razoável de sorveterias que nós atendemos na praia também. Mas a gente quer hoje botar franquias mesmo, com a marca Sorvebon, exclusividade com os nossos produtos, treinados por pessoas treinadas por nós, na gestão que a gente vai acompanhar, né? Então, tem muita gente que está interessada e vamos ver. Estamos aí. Temos que escolher as pessoas certas para que o projeto tenha um sucesso, né? Não podemos botar também assim, não é questão de botar qualquer um, mas tem que ter o perfil adequado, né, para fazer isso aí. A Sorvebon, nesse momento, ela pensa em algum outro segmento para a marca, além do sorvete? Tem muitas pessoas que às vezes exploram a própria marca, né? Entra numa linha, ou vestuário, ou outros projetos. Não, a gente já tentou produzir e vender outros produtos do inverno e tal, mas o que acontece? Nosso negócio é sorvete. Nós conhecemos bem, nós sabemos fazer um bom sorvete, sabemos fazer um bom picolé, e a gente já tentou vender outras coisas, chega na hora, aí quando começa a vender sorvete mesmo no inverno, Sim. hoje em dia no inverno também, quando tu vê dá uma semana, duas de calor, aí tá aquele outro negócio atrapalhando o teu negócio principal, que é o sorvete. Tira o foco, né? Tira o foco. Então, a gente está decidido em ficar focado no sorvete como a cultura também está mudando muito, a gente observa que as pessoas têm cada vez tomado mais sorvete no inverno. Nós também estamos colaborando nesse sentido, temos produtos mais adequados para isso, oferecemos produtos mais adequados para isso. Então, a venda do sorvete no inverno ela tem evoluído muito, graças a Deus. O sorvete de forno, ele existe? O sorvete ao forno, nós temos taças fantásticas. A primeira vez que eu vi esse nome, assim, mas... sorvete ao forno. Bota curiosidade para experimentar, eu não imaginava como é isso. Para quem não sabe, que como no inverno é frio, é uma cambuquinha de cerâmica que a gente coloca frutas brancas embaixo, coloca o sorvete dentro e coloca o merengue em cima e coloca no forno. Colocando no forno, o merengue dá uma douradinha e o sorvete perde aquele frio intenso. Geladão. Ele não derrete, ele só perde o frio. E aí você come aquela mistura da fruta, aquela fruta com aquele merengue queimadinho com sorvete, aquilo é... Olha, gente, eu recomendo. Hoje, para as pessoas encontrar a marca Sorvebon, basta entrar em qualquer rede social e elas vão estar com esse nome aqui, Sorvebon. Sorvebon, sim. Existe um outro no país afora, existem pessoas que usam a marca indevidamente. Nós estamos sempre cuidando, tratando disso, a gente telefona, comunica, notifica, mas às vezes acontece que tem gente usando a marca e a gente está sempre em contato para tentar tirar da rede social. Comunicamos as próprias redes sociais foram comunicadas da existência do registro da marca. Nós também bloqueiam hoje, né, esse tipo de coisa, mas normalmente procurando Sorvebon, se não... Para ter certeza, bota em Sorvebon Lajeado, que é mais tranquilo, né? Mas está ali todas as informações das lojas, nas redes sociais, dos nossos produtos também, está tudo à disposição. Martin, o que é o teu hobby quando não está trabalhando? O que tu gosta de fazer aí? O meu principal hobby é viajar, principalmente com a família. Adoro viajar com a família.
Eu sempre digo, eu não tenho moto, não tenho lancha, não tenho cavalo, não tenho nada disso aí, não tenho nem sítio, mas eu adoro viajar. Meu único hobby assim fantástico que eu como os primeiros anos a gente sempre trabalhou muito e tirou poucas férias ou curtiu poucos momentos em família assim, fora da empresa. A gente curtiu a família sim, mas fora da empresa, a gente não tínhamos as condições financeiras de sair. Agora a gente tira esse tempo e tenta viajar de vez em quando por ano aí. Mas fora isso também eu tenho outro hobby que são as entidades, né, nacional e estadual, da qual eu faço parte. E tenho projetos também que me interessam muito. Gostaria muito de mudar também a história do setor nesse sentido. Faz parte de associações, né? Também de clube de serviço, né? Acho que o Lions, né? Não, o Lions eu já fiz parte, fui presidente também, Sim. voluntário do Lions, muitos anos. Nesse momento eu não estou mais, né? Mas eu sou presidente fundador da HGEL, que é uma entidade estadual, que foi fundada em 99 por mim, um grupo de amigos. E, e esse ano estou de volta agora na diretoria de novo. Inclusive estamos agora articulando aí uma mudança no sistema tributário aqui do Rio Grande do Sul, através dessa entidade. E acabei agora, durante a pandemia, não tinha muito o que fazer, né, na pandemia, em casa, para não ficar louco em casa, comecei a telefonar aqui, telefonar ali, botei uma boa internet, fazer reuniões virtuais e acabei fundando, junto com um grupo de amigos do Brasil todo, aí, um grupo fantástico de amigos, sorveteiros, todos sorveteiros com DNA de sorvete, Legal. pessoas com 50 anos de sorvete, com 40 anos de sorvete. Fundamos uma entidade nacional chamada Abra Sorvete. Se quiserem seguir, é uma entidade tanto a HGEL quanto a Abra Sorvete são entidades que estão realmente fazendo um E excelente trabalho no sérias, né? momento. Principalmente E isso. Credibilidade. a gente quer realmente mudar o sistema tributário e regulatório do setor. A gente quer tirar hoje o sorvete. Faz uns 30, 40 anos que o sorvete está. O consumo per capita ano do sorvete por pessoa ano é entre 5 e 6 litros por pessoa, que é uma vergonha no Brasil. É uma vergonha, a gente passa vergonha. Porque aqui do lado na Argentina, no Chile, já é muito mais do que isso, perto de 10. Nos Estados Unidos é perto de 15. Na Europa passa de 15 longe. Então, nós, por sermos um país tropical, um país com um agronegócio forte, açúcar, leite, frutas, Tem tudo, né? castanha, Sim. cacau, tudo à vontade, nós temos esse baixíssimo consumo de sorvete per capita. Por isso que nosso pleito como entidade nacional é nos próximos 20 anos a gente aumentar 50% o consumo de sorvete no Brasil e colocar o consumo de sorvete do Brasil lá entre 9 a 10 litros por pessoa ano. E isso não vai ser difícil da gente conquistar. É uma questão de conscientizar a população, fazer campanhas nacionais, envolver os supermercados, envolver todo mundo do setor para conseguirmos startar isso. No momento que conseguir essa situação aí para o leigo, o que que muda lá na ponta final? Lá? O que que vai mudar para o cara que toma um sorvete? O sorvete hoje, a carga tributária de sorvete hoje, até vai ter uma campanha agora, nos próximos dias, aí, quiserem acompanhar na rede social também, dentro das nossas redes sociais. Hoje, o sorvete, hoje, 35% do valor que você paga pelo produto é de impostos. Ou seja, se você comprar um pote de R$ 30 no mercado, mais de R$ 10 é imposto. É muito imposto. Então, o sorvete a gente considera caro o sorvete no Brasil. E ele é caro por causa do sistema tributário atual. Então, a gente quer mudar esse sistema tributário, quer baixar o custo do produto no que diz respeito aos tributos, e contamos também se Deus quiser, né, contamos também com as reformas tributárias, reformas administrativas e outras reformas que o governo federal deseja fazer para diminuir o custo do Brasil também. Então, tudo isso, a gente aposta nisso aí tudo para conseguir diminuir o custo do produto. Diminuindo o custo do produto, vocês vão poder comprar mais sorvete e assim a gente quer com isso aumentar o consumo. E se Deus quiser, vai faltar fábrica, vai faltar caminhão, vai faltar máquina, vai faltar tudo, né? Queremos realmente colocar o nosso setor no nível que ele merece estar. Bem, respondido? Ninguém perguntou, mas respondi.
bom saber. Márcio, tu tem algum talento? Eu pergunto talento na forma de esse dia tinha uma pessoa e o cara falou assim, eu mexo as orelhas. Tu tem algum talento, instrumento musical, alguma coisa assim que tu acha que pô, isso aqui é um talento. O meu talento que eu tenho visto assim é contar minha história. Eu gosto de contar minha história, tenho orgulho de contar minha Já história. tem livro, Márcio? Eu vou escrever o livro agora. Minha filha e meu filho me desafiaram agora a escrever o livro, Primeira mão, tá? primeira Aquilo mão. que crê sempre tem E alguma coisa em primeira é mão. verdade. Inclusive, já tem no meu celular já tem uma pastinha lá com Olha aí, que algumas legal. citações que eu estou guardando, que eu quero escrever esse livro. Eu prometi para eles que até o ano que vem eu vou estar com. Eu não vou escrever o livro, eu vou contar Sim, do meu tu jeito a narra e história, eles mas passam eles para. querem Sim, passar eles para alguém passam. para daí Hoje tem transcrever. essa praticidade também, né? Eles Exatamente. pegam a Então, tua história e é. transformam no livro. Então a ideia é que esse livro saia até no máximo, sei lá, no máximo até 24 por aí, a gente quer lançar esse livro. Martin, saudade do quê? Do que tu tem saudade? Olha, tia, eu tenho saudade mesmo. Eu acho que eu posso dizer assim, eu tenho saudade de um tempo que as coisas não eram tão aceleradas, de um tempo que as coisas eram mais no fio do bigode, no tempo que havia um pouco mais de respeito, que havia um pouco mais de comprometimento. Eu tenho saudade desse tempo realmente. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, estão muito estressadas, querem resultados imediatos. Essa nova geração, a gente vê, são pessoas que querem resultados. Se não tiver resultado, já chuta o pau da barraca, já vão embora. Então isso me preocupa um pouco, sabe? Porque nem tudo as empresas não conseguem fazer, às vezes, mostrar um resultado no tempo que as pessoas desejam. Então, é muito desafiador mesmo para essa nova geração. Os meus filhos que estão à frente da empresa agora, na gestão da empresa, eu sinto que eles sofrem um pouco com isso, com essa, essa necessidade de ser tudo muito rápido, sabe? E, ao mesmo tempo, também me preocupa um pouco a falta do comprometimento, tá? Então, isso é uma coisa que talvez as pessoas que estão no mercado de trabalho agora deveriam pensar um pouco melhor, deveriam ter um pouco mais de paciência, curtir um pouco mais, porque às vezes não nem curte, já quando vê já E, estão caindo fora. e é interessante citar também que os dois filhos já trabalham na empresa, né? Cada um com a sua função. Qual é que são as funções deles, né? O Lucas o Lucas está comigo já, está conosco aqui, deve fazer uns 15 anos já. Ele estava aqui, está indo no administrativo, nas compras, mas aos poucos está indo para o lado comercial, agora mais para o lado comercial, que além da área comercial que a gente tem fora dos mercados e tal, as nossas lojas, nós também temos um projeto de expansão, projetos de franquias e de exportação. A gente também Ok. exporta sorvete para alguns países, para dentro do Mercosul. E então o Lucas está indo mais para a área comercial e a minha filha cuida mais da parte ali da administrativa, financeira e marketing, né? Um pouco de RH também. Mas a gente tem em torno de 100 colaboradores na empresa, entre lojas e fábrica, e cada setor tem a sua liderança e cuida da sua área, cuida do seu setor, e a gente reúne a liderança eventualmente para fazer reuniões e esclarecer ou tentar resolver aquilo que tem que ser resolvido. Eles eles foram obrigados a trabalhar na empresa Não, ou... nenhum deles foi obrigado a trabalhar em empresa, a gente sempre deu oportunidade para eles, se quisessem sair, morar em outro lugar, trabalhar em outro lugar, mas naturalmente acabaram ficando na empresa e foi a decisão deles. Inclusive, eu estava esperando eles tomarem essa decisão para daí sim fazer o projeto, aquilo que eu te contei um dia. Esperei a decisão, principalmente do Lucas lá, não me lembro agora, acho que foi em 2005, que ele tomou essa decisão aí, de querer continuar conosco aqui no negócio. Foi daí que a gente fez um planejamento de 10 anos, foi 2005, 2015, que envolvia a construção de uma fábrica nova, envolvia colocar a empresa num nível de faturamento, de crescimento,
e acabou acontecendo tudo até E é 2015. preocupante, né, Márcio? Tu tem uma empresa e tu não sabe, às vezes, tu tem sucessor, né? É. Aí tu trabalha, faz tudo, toda aquela mão ali, vai deixar para quem, né? Eu antes de fazer todo esse movimento de crescimento da empresa, eu estava esperando essa decisão dos filhos, bem-vindo do Lucas, né? E ela tá sendo, acho que 2 anos depois também tomou essa decisão, né? 2009, 2008, 2009, ela começou a trabalhar conosco também. Então, a partir disso, a gente teve a coragem de fazer o plano de expansão e de crescimento da empresa que resultou nos números que no início foram citados. Ó, 5 perguntinhas rápidas, assim, ó. Lajeado. Ah, muito orgulho e muito agradecer. A Solvebon é o que é hoje porque a população de Lajeado, a população de Estrela, a população aqui do Vale do Taquari sempre alavancou o nosso negócio, sempre valorizou a nossa empresa e trata com muito carinho a nossa família, a nossa empresa. Dinheiro. Não é a prioridade, é consequência. Nós consideramos que Deus está acima de tudo, está no controle de tudo, de todos, e que o dinheiro é uma consequência. Nós não podemos ser dependentes do dinheiro, né? O dinheiro, sim, tem que depender da gente. Família. É o primordial. Para mim, é a sustentação o sucesso da minha vida é a minha família. A esposa que eu tenho é o meu ponto de equilíbrio, a pessoa que sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado. Na hora que nós estávamos numa situação difícil, ela segurou comigo a ponta. Os filhos agora nós estamos aí há 13 anos trabalhando junto, em família, fazendo a gestão da empresa, e nós nunca brigamos esses 13 anos. Uma relação muito cordial, muito de respeito. Temos reuniões familiares quase que semanalmente, onde nós tratamos nessa reunião familiar aquilo que não tem regra, não tem um critério, mas cada um sabe o que tem que fazer, o que pode fazer, tem as suas atribuições. Eu também tenho as minhas atribuições, cuido da produção ainda, hoje estou cuidando da produção, manutenção, e cuido também da parte mais estratégica da empresa. E minha esposa cuida do financeiro mais propriamente dito, do fluxo de caixa. Então é isso, a família para mim é uma bênção de Deus. Morte. Quando eu fiz 50 anos, eu entrei em depressão. Eu me assustei um pouco, porque o número 50 me apavorou. E eu comecei a me preocupar com a morte. Hoje eu já estou de boa. Hoje eu peço para Deus ter saúde até o último dia. Podcast que crê. É uma novidade, uma grata novidade. E já olhei alguns vídeos dos entrevistados anteriores, gostei muito, recomendo e creio que vai ser um grande sucesso. Pessoal, a gente sabe onde quer chegar. Como o Marte também começou a história dele, a gente também está começando uma história. Mas eu já sou grato pelas pessoas que acompanham, já está dando um número legal de pessoas, amigos estão comentando, já tem gente pedindo oportunidade. Já éramos para ter hoje uma cortesia, que já começou também cortesias, em breve também vai ter apoiadores. Então, assim, a gente está no caminho, tá? E as pessoas me ligam, cara, gostaria de te ajudar nesse. Cada um tem algum entendimento. Agora, todo tipo de ajuda é bem-vinda. A gente vai crescer junto e sou bem humilde em aceitar ideias, né? A gente é uma coisa nova, né? Então, eu acredito que é assim que vai acontecer. Marte, alguma coisa que talvez a gente não tenha comentado, que talvez tu gostaria de salientar aí? Olha, a única coisa que eu gostaria de salientar que é aquele negócio que eu sempre termino a minha palestra com uma frase que as pessoas, eu acho que, né, conhecem, muitas conhecem. Até vou ler a frase, né? Eu acredito demais na sorte. E tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, Sim, mais sorte eu tenho. sim. É uma frase de Thomas Jefferson, que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, eu quero dizer para vocês com isso que a gente, quando vai começar um negócio, ou durante essa trajetória toda, a gente tem que trabalhar e tem que fazer tudo muito bem feito, tem que fazer com excelência, tem que sempre pensar que tu tens que fazer bem feito, não é porque
não é só por ti, mas que o cliente na ponta saiba e veja que foi bem feito, que foi bem elaborado. Não importa se é um contrato, se é um sorvete, se é uma entrevista, não importa o que que é. Qualquer coisa que você fizer tem que fazer com excelência, tem que fazer bem feito, tem que fazer com que que as pessoas queiram continuar vendo aquilo, continuar degustando aquilo, né? E o que queria também vai ser assim, com certeza. Amém, graças a Deus. Mas eu também tenho um versículo bíblico que é o nosso norteador aqui na empresa. Nossa empresa é uma empresa que preza muito a fé. A gente tem muito forte isso, que Deus está acima de tudo, Deus está no controle de tudo. Por isso, nós sempre elegemos o versículo de Romanos 11:36 e diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero também dizer que Deus, nesses 40 anos, tem nos abençoado muito e vai continuar nos abençoando, e principalmente nós tenhamos saúde para poder contar mais vezes essa história, né, em muitos anos pela frente. Que legal, foi muito bom. Meus agradecimentos, quer considerações finais? É isso aí? São essas. Eu quero agradecer e quero realmente dizer para vocês que eu amo ser sorveteiro, amo demais ser sorveteiro, sou apaixonado por isso, tão apaixonado que estou fazendo um movimento nacional para mudar a história do nosso setor e quero realmente colocar o nosso setor no outro nível, no outro patamar, assim, não só o setor, minha empresa também, e quero deixar um legado, não quero só passar por essa vida. Eu quero deixar um legado, eu quero que as pessoas lembrem realmente do Martin como o cara que conseguiu mudar a história do setor. Então, esse é o meu propósito daqui para frente. Meu não, é o propósito que Deus tem daqui para frente comigo. E eu tenho certeza que eu vou ter vitórias nesse sentido. Muito legal sua preocupação, né? Muito legal, muito interessante. Pessoal, foi muito bom esse podcast, gostei muito de conversar com o Martin aí. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Fiz o convite, a gente está iniciando, às vezes existe aquele nervosismo, né? Mas enfim, né? Enfrentadas as barreiras, foi feito contato, então eu agradeço aí a disponibilidade, o interesse, né, em participar. Agradeço também as pessoas que estão se inscrevendo nesse canal, pessoas que estão assistindo, sou grato a todos vocês. Apoiador, nós temos um apoiador aí que está divulgando, está ajudando um pouquinho aí. Mas, enfim, a todos os apoiadores que vão surgir também, sou grato. Aqueles que a gente já tem que imaginar que vai vir, né, Martin? Apoiadores, então sou grato a todos. A cortesia era para ter vindo, mas o nosso amigo aí que ele mesmo ofereceu, né? Eu gostaria de participar, mas acabou dando, em função, a gente passou um feriado, acabou não dando muito certo. Mas os próximos vai ter alguma coisa de cortesia. Então, sou grato a todos vocês, obrigado por todos, obrigado por Deus por permitir esse momento aqui e a gente ter contado essa bela história. E eu espero que realmente ela seja inspiradora, que você que está assistindo aí, que talvez tenha alguma inspiração diferente, aí pega essa história. Como eu disse no início, é uma mentoria gratuita. O que o Martin acabou de fazer aqui conosco, ele faz aí para o Brasil inteiro em termos de palestra. Esse compilado aqui é feito através de palestras no Brasil inteiro. Então você não assistiu algo tão simples assim, né? Isso aí. Assistiu algo bastante interessante. Um abraço para todos e que Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.